Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar dessas incertezas todas que são provocadas por Trump. Eu converso com a Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP. Professora Maristela, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Bom, ele tem criado aí incertezas para todos os lados, né? Nós temos incertezas geopolíticas, teve aquele bate-boca com o Zelensky na semana passada. Ontem, no discurso, ele disse que Zelensky tinha mandado uma carta dizendo que estava disposto a voltar a negociar. Isso depois que os Estados Unidos cortaram qualquer ajuda. Então, sim, tem essa preocupação, sim, inclusive sim, a Europa, preocupação geopolítica em investir mais em armamento. Mas primeiro a sua avaliação geral em relação ao discurso. Parecia campanha, né? O discurso dele no Congresso ontem foi um discurso que ele repetiu a campanha, né? Que ele dizia que ia fazer. E ali ele está prestando contas de 1 mês, 6 semanas de governo e o tanto que ele fez, que ele havia prometido durante a campanha. E lá nós vimos durante o discurso o Trump fofo, né? Porque o Trump ele tem um lado bonzinho, como todos nós temos um lado bonzinho e temos um lado mau. O problema é que o lado mau dele é muito mau, né? Mas fofo só do jeito de falar também, né? Então, ele falando, ele cita as pessoas que estavam na plateia, o quanto ele tem ajudado esse e aquele. Então, ele fez um discurso, na verdade, que ele jogou para a plateia, né? Para os republicanos que estavam ali. Então, e para aqueles que votaram nele, porque grande parte do que ele disse não é verdade. Né? Republicanos agora muito dominados por ele, diferente do primeiro mandato, não é? Muito agora eles endossam em algumas posições que eles eram contrários originalmente. Ele chegou a citar que o novo secretário de saúde, o Robert Kennedy, ele vai investigar aumento de diagnósticos de autismo do país relacionado a vacinas. Sim, então, é negacionismo exposto segue que tinha linha, uma resistência dos republicanos e não tem mais. Não. E o próprio posicionamento dele externo, essa proximidade com Putin, por exemplo. Putin foi uma pessoa que ele não citou ontem, né? Ele ficou centrado, além do Brasil, ele ficou ali centrado no Canadá, no México, na China, na Índia, falou da Coreia do Sul também e jogou para as questões que ele já tinha referido, né? Que vai tomar o Canal do Panamá, que muito provavelmente vai tomar a Groenlândia de um jeito ou de outro, né? Então, ele não nos trouxe nada de novo. Em 1h40 ele disse o que estava fazendo, que já se esperava e tocou muito já no fim, mas ele deixou um espaço bem importante para tratar das questões relativas às tarifas e por que ele as está aplicando e contra quem ele aplica e contra quem ele vai ainda aplicar a partir de 2 de abril. Né? Falou que tem uma superstição com o 1º de abril, mas 2 de abril ele volta com o tema das tarifas. E é interessante observar que o raciocínio do Trump no que diz respeito à fundamentação da aplicação dessas tarifas é um fundamento quase que primitivo em economia, porque ele pensa assim: nós americanos temos um déficit comercial. Esse é o raciocínio dele, que é o raciocínio, Denise, de quem administra uma empresa. Porque quem administra uma empresa chega no fim do dia e quer saber quanto vendeu, né? E quanto comprou. E se comprou mais do que vendeu, tem algum problema, porque o caixa não vai estar certo. Então, esse raciocínio ele leva para o Estado, ele leva para os Estados Unidos, que cresceu como a maior economia do mundo, com esse déficit comercial, que é um déficit comercial importante, né? Ou seja, os Estados Unidos compram mais do que vendem, mas compram mais do que vendem porque a população dos Estados Unidos tem muita oferta. Né? O americano ele compra biscoito de todos os lugares do mundo. E consome muito, né? Consome esmalte de unha de todos os lugares do mundo. Então, esse conforto do americano leva a esse déficit comercial, que não é um problema, tanto que se edificou como a maior economia do mundo, porque no final do ano as coisas se equilibram. E é importante para os Estados Unidos oferecer tudo isso para o consumidor. Com as tarifas, isso vai acabar. Né? Em certa medida, ele ignora o impacto que pode haver no primeiro momento. Ele falou que até pode haver uma pequena perturbação. Agora, sim, pode não ser tão pequena assim. Por exemplo, a indústria automobilística já está reclamando, porque tem questão de peças que são importadas do Canadá. Isso eleva muito o custo. Então, é 25% mais caro, porque tem essa tarifa. E nem tudo é fabricado nos Estados Unidos, nem tudo vai ser fabricado lá de uma hora para outra. Ele fala que as empresas devem ir para lá, mas isso depende de planos estratégicos. Ele mobiliza
a cadeia de produção, porque não existe um avião americano, né? Um avião canadense, um avião brasileiro, um celular, uma máquina. Hoje a gente tem um produto que é composto de instrumentos, equipamentos, microchips, chips que vêm do mundo todo. Então, o que ele está dizendo é algo muito complicado, porque fechando as fronteiras, dificultando a entrada nos Estados Unidos e a saída também dos produtos, a cadeia de produção, a cadeia alimentar, a cadeia industrial, todas elas ficam comprometidas. Então, se num primeiro momento ele fala da reciprocidade, parece justo para o americano ouvir, claro, mas se o Brasil aplica uma tarifa de 25 para um produto igual ou semelhante, a que os Estados Unidos aplicam uma tarifa de 8, há uma injustiça aí, que bom que alguém vem cuidar disso. Então, num primeiro momento, ele pode até ter um apoio, mas com o nível de inflação que está nos Estados Unidos ainda restante, né, que vem aí arrastado do governo Biden e Kamala Harris, ele continua na inflação e ele vai aumentar essa inflação. Inclusive, ele citou a questão do preço dos ovos, que não é um problema só do Brasil, é uma questão que houve no mundo todo em relação à oferta, mas ele atribuiu a Biden, que considera ainda bem que não governo... atribuiu a galinha, porque as galinhas continuam botando ovos de graça. Exatamente. Mas tem problemas em relação à oferta, mas ele citou essa questão dos preços dos ovos. Agora tem o abacate que vem do México, sim, que ele vai taxar em 25%. Então ele tem que pensar nisso tudo, né? Tem toda uma cadeia alimentar e isso vai gerar efeitos para o mundo todo, mas o importante no que diz respeito ao mundo, se os Estados Unidos diminuem a venda, aquele que compra dos Estados Unidos, que vende para os Estados Unidos, ele vende para os Estados Unidos e recebe o pagamento em dólar. Dólar esse que depois ele compra produtos que também vêm dos Estados Unidos e produtos que vêm de outros lugares. Esse é o comércio internacional liberalizado a partir da Segunda Guerra Mundial. Ele está mexendo em tudo isso, Denise. Agora, essas ideias dele criam suposições de relação a qual seria o objetivo final. Não apenas tornar a América grande novamente, mas essa aliança, ainda que não explícita com relação a Putin, mas que fica clara na forma como ele trata Zelensky e a Ucrânia, dele dividir o mundo. Né, dele produzir uma divisão e dele ampliar o domínio geopolítico dos Estados Unidos. Sim. E aí entra a questão do Canal do Panamá, a questão da Groenlândia, ele saiu de organismos internacionais, ele quer cortar verbas de colaboração. Hoje ele sofreu até essa derrota na Suprema Corte, que determinou a liberação dos recursos, dos subsídios da Agência para Desenvolvimento Internacional, recursos que vêm inclusive aqui para o Brasil, que Sim. são necessários do ponto de vista social, mas essa mudança do mapa geopolítico que ele quer a Groenlândia. O mundo mudou, né? Nós caminhamos de um liberalismo que a gente vinha construindo desde Bretton Woods, 1947, né? Com o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, aí vieram as organizações internacionais, o Acordo Geral de Comércio e Tarifas, a Organização Mundial do Comércio, tudo isso construiu um mundo no qual nós interagíamos. O que o Biden está fazendo é negar tudo isso, é voltar para os Estados Unidos na expectativa de que ele fará dos Estados Unidos um país grande como foi. E quem pode segurar uma ofensiva dele, no caso, por exemplo, de Panamá, de Groenlândia, não apenas das tarifas, porque as tarifas de retaliação vai ser ruim para o comércio global como um todo, vai aumentar a inflação no mundo, pode afetar os juros no mundo. Mas essa questão geopolítica, por exemplo, dele chegar a querer fazer uma Riviera de Gaza. Primeiro é o próprio povo americano que vai se dando conta de que o que ele está fazendo vai deixando o mundo mais inseguro, mais perigoso e que ele não é aquilo que ele prometeu, porque a inflação vai aumentar nos Estados Unidos, o produto interno bruto vai diminuir, quer dizer, nós temos aí um país que vai retroceder economicamente e o ovo vai ficar mais caro, o leite vai ficar mais caro, a gasolina vai ficar... Então, primeiro é o povo americano que vai pressionar os seus parlamentares e daí os parlamentares pressionam ele até mesmo o impeachment. E os europeus estão se articulando, né? Já são 5 trilhões de euros que serão aplicados na defesa da Europa e isso é importante porque os Estados Unidos tinham aliados e agora os europeus provavelmente não vão mais ser aqueles aliados que eram anteriormente. Então, também a comunidade internacional poderá conter via essa nova força que virá da União Europeia. Quer dizer, um mundo
que se recompôs, se desconstruiu, né? Ele está desconstruindo e o que vem pela frente a gente não sabe. A gente está falando dos efeitos do tarifaço, mas até para o Brasil uma pequena janela de oportunidade, pequeníssima janela de oportunidade, mas os efeitos a médio e longo prazo podem ser dramáticos. É exatamente uma recomposição, uma reorganização de forças que a gente não sabe até onde pode chegar. Mas eu agradeço muito a presença da Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP. Maristela, muito obrigada, uma boa noite. Adoro vir aqui conversar com você, Denise. Obrigada. Com vocês.